Olá, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Yara Guel, sou cardiologista e por aqui a gente acredita que você é protagonista da sua saúde. A imensa maioria das doenças são evitáveis e mesmo quando já instaladas, as suas escolhas serão determinantes para viver com qualidade e ter longevidade. Se você é mulher, fica aí, veja esse vídeo. Sim, 104,5 milhões de mulheres no Brasil, no IBGE de 2022. Isso representa 51,4% da população. E apesar da mulherada buscar mais assistência de saúde, sim, gente, nós estamos mais obesas, mais sedentárias, com mais transtornos mentais. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre mulheres. Mais do que isso, nós vamos conversar hoje sobre um projeto incrível de uma amiga, de uma colega, de uma empreendedora, de mulheres para mulheres, chamado We Link Woman. Mas antes de começar a falar, vamos ter um papo de mulheres, falando sobre mulheres, e eu preciso que você curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu sei que você está olhando esse vídeo e você não clicou no joinha, por favor, clique, tá? Mas eu não vou falar sozinha sobre esse assunto. Júlia, é um prazer conversar com você sobre esse assunto que você vem desenvolvendo. A Júlia é graduada em medicina pela primeira turma da Universidade Católica de Brasília, fez residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Materno Infantil de Brasília, é pós-graduada em medicina fetal pela Cetros em São Paulo e é professora da Faculdade de Medicina da UniCeub. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui falando sobre esse projeto que é tão importante para mim. E, Júlia, eu costumo falar que eu tenho muito cuidado quando eu vou falar de mulheres, para que a gente não caia num lugar de vitimização, né? Que eu particularmente não gosto muito desse lugar, porque eu acredito muito que as nossas peculiaridades são também a nossa fortaleza, né? Mas é evidente que a gente precisa colocar luz em fatores específicos, né, do universo feminino que aumentam sobremaneira a chance de doenças, né? E sejam elas cardiovasculares, sejam elas mentais, câncer, violência, né, de todos os tipos, moral, sexual. E por esse olhar mais integral da saúde da mulher, vocês criaram o WeLink Woman, né? E esse projeto, vamos falar, começar bem do início, explicando o que é esse projeto, o que te inspirou a criar esse projeto. Você é uma das idealizadoras, está aqui representando a galera. Sim, estou representando a turma. Na verdade, esse projeto, ele começou ali como uma sementinha em 2023. No final de 2023, eu passei por uma situação muito difícil, minha vida mudou muito e eu me peguei perdida nos meus cuidados com a saúde, né? E todo mundo fala, primeiro coloque a máscara em você para depois ajudar quem precisa, mas ninguém fala como fazer, né? Ninguém fala, te orienta, te ajuda, porque quando você está ali no caos, né, você vai pensar em tudo menos em se cuidar, né? Uhum. Então é importante que a gente tenha esse olhar do autocuidado, do cuidado em saúde, né, da mulher. Então por isso esse é um projeto de mulheres para mulheres. E a gente escolheu aí o foco da idade da mulher 40 mais, porque todas nós estamos nessa fase, né? Então a gente gente, chegou pra gente também, né? Você é 82, que nasceu em 82, já tem ali os seus 42, né? Meu Deus, eu nem acredito. Estamos juntas. Então, assim, porque existe essa identificação, né? E é uma fase que a mulher entra naquela fase da crise dos 40, aí tem alterações ali, às vezes, na saúde mesmo, alterações hormonais, né? Então, às vezes, está passando uma fase difícil no relacionamento, no cuidado com os filhos, no empreendedorismo, né? Então, a gente quis montar esse grupo aí para pensar nesse cuidado com a mulher 40 então, mais. Como foi? Você se viu numa situação, né, em 2023, que te levou, vamos dizer, para um fundo do poço, né, que é conhecido de muitos, mas o fundo do poço tem mola, né, Júlia? E aí você foi para lá, para esse lugar, e alguém te falou, te deu esse apoio e você pensou, ou veio essa inspiração de ti mesmo? Na verdade, Yara, eu pensava muito, gente, quem cuida de quem está cuidando? Porque assim, eu tenho uma filha, minha filha tem 5 anos, então assim, eu não podia falhar nos meus cuidados, né? Porque eu tenho uma vida que depende de mim
praticamente exclusivamente, né? Então, assim, eu brinco que a gente não pode morrer, a gente não pode ficar doente, né? Pelo menos até os 45 anos da filha. Exato, é por aí. Então, eu me vi nesse lugar, assim, e muitas pessoas chegaram para mim e falaram: eu tô vivendo a mesma fase que você, eu tô passando por essa situação, eu também tô com essa dificuldade. Então a gente pensa que na verdade eu tive o apoio especialmente dessas mulheres que estão comigo no grupo nessa fase. Então é um grupo de apoio até pessoal, né? Então elas foram o meu apoio nessa fase difícil, né? E também de perceber que várias mulheres estão passando as mesmas dificuldades que a gente, né? Então, às vezes a gente tem médicas, advogadas, empresárias que estão focando muito na carreira e que não tenham cuidado com a saúde, né? Tem mulheres que são mães, que focam muito nos filhos e pouco na sua saúde, né? Tem mulheres que são casadas. O cuidar da mulher é muito evidente, né? Porque a mulher, ela nasceu e aprendeu a vida inteira que ela precisa cuidar da casa, do marido, dos filhos, mas ela não aprendeu a cuidar da própria vida. Então a ideia é que a gente aprenda juntas aí e vai desenvolvendo esse cuidado. E qual é essa missão? Como que vocês estruturaram? Qual é a principal missão do WeLink hoje em dia? A missão é trazer esse olhar do autocuidado e do cuidado da saúde feminina. Né, em especial aí da saúde feminina, e um grupo de apoio mesmo, né? E aí vocês criaram esse grupo, né, de apoio. E por que é tão importante unir, né, essas diferentes especialidades? Porque explica um pouquinho como que funciona. Hoje em dia vocês são em quais especialidades e como que funciona essa logística do apoio? Então, nós somos em seis profissionais, 6 médicas. A gente tem uma psicóloga também que dá um suporte para o grupo, que já fez parte do grupo e estava com a gente, mas também passou por um momento difícil e está um pouco distante, está só no apoio, digamos assim, né? Então a gente tem eu, ginecologista, obstetra, a gente tem a Paula Calume, que é cirurgiã bariátrica, a gente tem a Gabriela Durso, que é infectologista e mora em São Paulo, né? Não estamos falando só de Brasília. A Daniele Talamonte, que é proctologista, a Josi Velani, que é clínica geral, e a Cristiane Aires, que é pneumologista. E a Júlia, que é obstetra. E eu sou ginecologista obstetra. Exatamente. E, na verdade, assim, esse grupo também surgiu desse lugar. Então, assim, quando eu preciso de uma clínica para avaliar meu pai, minha mãe, meu irmão, que está numa situação complicada, eu penso na Josi. Quando eu me trato com a Daniele, né, em relação à questão, eu faço meus exames, né, colonoscopia, eu faço os cuidados com ela. Cuido do pulmão, né? Tive asma na infância, então às vezes tem esses quadros infecciosos, é a Cris que eu recorro. Então, se eu recorro a essas pessoas para cuidar da minha família, eu quero que elas cuidem também das minhas pacientes, né? E a gente tem esse contato direto, essa troca, que é super importante na nossa profissão, né? E aí você coloca o seu cuidado, vamos dizer, físico, na mão dessas médicas, né, que estão no grupo, mas o seu apoio psicológico e mental também está ali, inserido nesse grupo. Com certeza. Vocês se reúnem, vocês fazem bate-papo, como que funciona, por exemplo, existe uma programação mensal, semanal, como que funciona isso? Na verdade, a gente tenta se reunir pelo menos uma vez por mês para realinhar os chakras, tomar um vinho, conversar, entender os perrengues que as outras estão passando, né, no momento. Então a gente se ajuda muito nesse sentido. E a gente tem algumas reuniões que são reuniões mais focadas realmente no andamento do projeto, pensando em eventos, pensando em lives, pensando em conteúdos para o Instagram, a gente tem essa regularidade aí, pelo menos 1, 2 vezes no mês a gente tem reunião. E aí, falando especificamente sobre a produção de conteúdo, né, que vocês colocam nas redes e quais são os principais temas abordados, né, nessas ações do grupo, o que vocês mais falam a respeito? A gente fala nos problemas mais comuns, né, que as mulheres dessa fase enfrentam, né, então problemas com a maternidade, com o relacionamento, com o autocuidado e com a saúde, focado também principalmente na questão da saúde. E aí vocês, de alguma forma que você comentou, né, você está passando por um momento difícil, né, você precisa colocar a máscara em você. Como que vocês
conseguem ensinar essa pessoa, talvez, ou estimular essa pessoa a colocar essa máscara nela primeiro? Eu acho que é criar essa identificação, né? É a pessoa entender que todo mundo passa por isso, né? Porque às vezes o médico tem essa capa, né? De super, né? O médico é super, não passa por dificuldade, não tem conta para pagar, não tem doença, não tem nada, né? Então eu acho que é trazer esse lugar mesmo de identificação, de entender que, olha, a gente também passa por problema no relacionamento, na maternidade, a gente também tem as nossas dificuldades com o autocuidado, né? Às vezes as pessoas perguntam como você dá conta de tudo? É não dando conta de tudo, né? Eu não dou conta de Então tudo. a gente Simples vai assim. escolher o pratinho que está mais importante para a gente girar, né? Então é um pouco esse olhar, mas tentar realmente não se esquecer, né? E aí vocês pegam essas 6 profissionais que estão hoje em dia. Então, você tem uma rede de médicas que você indica, né, Sim. ali, e a paciente, que não necessariamente, né, ali é uma médica, entrou na sua rede de cuidado. Ela já tem uma programação das outras redes de cuidado ou não? Como que funciona isso? Ou isso ainda está em... Isso está em andamento, né? Mas assim, eu acho que depende da paciente, assim, né? As pacientes ginecológicas que estão passando por essa fase, normalmente a gente orienta que passe aí pelas profissionais, né? Que são as profissionais que eu confio, que eu você uso, indica, né? Que eu você indico. indica. Mas ela tem algum tipo, por exemplo, ela algum suporte do ponto de vista online, vamos dizer assim? Ou são mais as lives que vocês já fazem? A gente está começando o projeto, então a nossa ideia é começar realmente com a produção de conteúdo, para que as pessoas conheçam um pouco a nossa história, o que é o projeto, né? Para que aos poucos a gente vá avançando para eventos presenciais, para eventos online, né? E que o público-alvo seria essas mulheres de 40 ou mais, independente de ser médicas ou não. Sim, com certeza. Perfeito. E a gente sabe que as mulheres, muitas mulheres negligenciam a sua saúde porque tem a vida corrida, porque está no cuidado dos outros, né? Do cuidado dos outros. Como que você acha que o projeto pode ajudar essa pessoa, essa mulher a se priorizar? Lembrando ela justamente isso, que o mais importante é que ela coloque a máscara nela, que tudo bem em alguma fase da vida, algumas áreas não estarem tão bem, né? Mas que ela precisa ser realmente o foco, o centro, né, das decisões, das escolhas. Então é mais nesse sentido. Dizer para ela, né, de alguma forma, que não, ela não precisa se sentir culpada se ela vai fazer a unha. Exatamente, que ela tem que ter um tempo para ela. E não é um tempo para ela, sei lá, ir no salão, por exemplo, né? Ir no salão, se é uma coisa que a mulher gosta, é uma coisa que a mulher sente necessidade de fazer, precisa ir, né? Então não é esse tempo, é um tempo sem fazer nada mesmo, sem filhos, sem marido, sem famílias, sem pensar no trabalho, né? É um tempo realmente de cuidado. E você sabe o que eu acho interessante? Eu acabei de me lembrar aqui de uma história que, quando eu tive meu primeiro filho, ele é de maio, ele nasceu no dia 3 de maio, e logo depois era o Dia das Mães, né? Segundo domingo de maio? Segundo domingo de maio, meu Deus. Segundo domingo de maio é o Dia das Mães. E eu achei tão interessante, sabe assim, quando você tem um marido e você se apaixona por ele algumas vezes? Eu me lembro que eu me apaixonei pelo meu marido de novo quando ele não deu certo, tá? Mas ele tentou que a minha manicure fosse lá em casa fazer minha unha. Sim. Porque o meu filho tinha, tipo, 10 dias de nascido, né? E eu não estava ainda saindo. Mas ele sabia que aquilo era uma coisa importante para mim, porque eu fazia minha unha toda semana, e ele pegou o contato da minha manicure para ele levar a minha manicure lá em casa para fazer a minha unha. Porque isso é uma coisa que parece uma besteira, mas não é o momento, né? Exatamente. E eu achei legal porque ele teve essa sensibilidade, assim, de pensar nisso naquele momento para mim como presente de Dia das Mães. Como é que é o nome do marido? Luiz Guilherme. Parabéns, Luiz, arrasou. Arrasou, né? E aí, quais são as práticas aí de autocuidado que vocês mais se incentivam, assim, se você pudesse, o que você elenca aí de autocuidado que você deve dar? Eu acho que o primeiro ponto realmente é a questão da saúde mental, né? Porque muitas vezes a gente negligencia, a gente pensa, não, é porque eu tô trabalhando demais, não, é porque eu tô com um filho pequeno em casa, né? Eu tô com um bebê recém-nascido, ou bebezinho pequeno, criança pequena em casa, e não é isso, né?
Muitas vezes você está tão sobrecarregada que você não se percebe, né? Você não consegue perceber realmente o momento da vida que você está passando, né? Então é importante trazer esse cuidado da culpa, desse lugar da culpa, né? Que a mulher ela não precisa cuidar o tempo todo, ela precisa aprender a se cuidar, né? Precisa arrumar esse espaço aí. Né, basicamente da saúde mental e depois os nossos pilares famosos, né? Alimentação, atividade física, que são coisas que fazem bem para todo mundo, né? E uma coisa que eu acho interessante aí para quem é religioso ou tem espiritualidade, é sobre os 10 mandamentos. O primeiro é amar Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Então, na verdade, o segundo mandamento, ele tem 2 mandamentos, né? Porque primeiro, para você amar o próximo, você precisa se amar. Exatamente. Né? Então, isso é bíblico até, né? Sim, com certeza. E se alguém aí nunca se atentou a isso, você sim deve amar o próximo, mas como se amasse a si mesmo. Então, isso é fundamental, né? E assim, a gente costuma até brincar, né? Pensa, você está nessa situação difícil, o que você falaria para a sua melhor amiga? Porque muitas vezes a gente prioriza quem está do nosso lado e não cuida da gente, né? Então, se a gente fosse dar ao próximo o amor que a gente dá a si próprio, né? Nós seríamos muito amadas, né? E você já tem algum relato assim de alguma paciente, de alguém que vocês impactaram de forma mais emocionante que você podia compartilhar com as pessoas? De algum caso, alguma coisa interessante que você se lembre? Ai, difícil. Eu acho que pelo projeto, talvez não, ainda não, né? A gente está realmente trazendo esse projeto para as pessoas conhecerem. Mas de alguma forma você é uma prova social dele, né? Sim, desse apoio. Exato. De alguma forma você é uma prova, né? De Com que certeza. esse apoio, essa rede de apoio pode resgatar vocês de momentos difíceis, né? Com certeza, exatamente. Bem lembrado. E aí tem algum tema educacional, assim, mais abordado, no geral? Por exemplo, saúde da mulher. Tem você, como ginecologista obstetra, lembrar a mulher sobre a saúde da mulher, ou a clínica médica, lembrar de outras partes do ponto de vista das doenças cardiovasculares que fazem parte também da clínica médica? Como que esses temas ficam ali abordados? Na verdade, o cuidado geral, né, de saúde, então cada uma na sua área trazendo a sua expertise, né? Então, assim, na ginecologia, quais são os cuidados que a mulher 40 mais precisa ter, né? Na pneumologia, a gente explora muito a questão do sono, né? Que muitas vezes a mulher dorme e acorda cansada e não sabe o que está acontecendo. Às vezes é uma situação simples de resolver. Se fosse na crise, pneumologista, estava tranquilo, resolveria fácil, né? A Dani, que é prócto, né? Então hoje a gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então é super importante aí o cuidado da saúde intestinal, né? A Paula, que é cirurgiã bariátrica, que trabalha muito com essa questão da obesidade, né? Então, a mulher também ali naquele período perimenopausa, que ganha muito peso, que ganhou muito peso na gestação e que está só acumulando peso e não se percebe, né? Para trazer esse apoio. Então, assim, é um grupo muito, muito diverso, né? Podia ter uma dermatologista também, tá, Júlia? Olha, 40 mais Em cuidados, breve. como não derreter depois dos 40 anos, né? Que também é um autocuidado, né? Que também você se sentir bem, se sentir bonita é uma coisa importante, né? Lustrar a armadura para ir para a guerra, né? Com certeza. A guerra do dia a dia, né? Dos cuidados, do trabalho, da vida, né? Nossa vida é uma batalha sempre. Com certeza. E como a WeLink conscientiza, Júlia, vocês têm alguma abordagem sobre a importância da prevenção? Aqui no canal eu falo que é uma coincidência boa. A coincidência boa é que todo mundo que eu trago aqui, ela vem muito naquela minha linha de pensamento, né? Não a minha linha, mas assim, a linha sobre saúde. É possível prevenir doenças, a imensa maioria delas são evitáveis, né? E nas mulheres não é diferente. Esse tema também. Como que você tem alguma abordagem específica para esse tema da prevenção? Mas em relação à questão dos cuidados, né? Então, como eu falei, cada uma na sua expertise ali tenta trazer realmente o que a gente pode falar para essa mulher que realmente melhore a saúde dela, melhore o autocuidado. E com certeza a gente vai estar ajudando aí a prevenir algumas doenças, né? Exatamente. Porque se a gente tem mudança de estilo de vida, a gente tem um ganho enorme, né?
Eu até me lembrei que ontem eu atendi uma paciente que eu ia gravar aqui com você, e eu me lembrei muito disso. Ela é uma mãe solo, né, de 45 anos, que tem acho que ela é mais nova até, tem com uma filha de 5 anos, não tem, assim, pai e mãe divorciados, a mãe mais idosa, o pai na família Que paterna, provavelmente precisam de cuidados precisa de também, né? cuidados também. E ela teve um período que ela saiu do emprego, foi morar em outra cidade, justamente porque ela se viu. Eu tenho que me ver assim, sair desse emprego que está sendo um martírio para mim, para cuidar da minha filha, né? E é uma mulher que se sente muito sem. Eu perguntei para ela: você tem alguém com quem contar? Tipo assim, alguém que você fala assim, eu preciso de. Não, não tem. Né? E você pensar dessa forma é muito triste, né? Assim, porque é uma realidade de muitas mulheres, né? Com certeza, Infelizmente. com certeza. E aí, falando sobre os planos futuros, né? A gente sabe que o projeto é um projeto ainda inicial, é um bebezinho, né? Como Sim, você uma é uma sementinha. obstetra, um bebezinho ainda, e tem muita coisa aí para desenvolver de projetos futuros. O que vem aí pela frente da Welink? Então, a ideia é que a gente cresça ainda mais nessa questão dos cuidados, da saúde da mulher, do autocuidado, que a gente traga novas mulheres 40 mais, né? Você brincou aí da dermatologista, cardiologista, uma advogada, alguém, sabe? Que a gente vá incorporando essas mulheres no grupo, porque as mulheres se identificam com as mulheres, elas se sentem mais cuidadas pelas mulheres, a mulher consegue entender a sua realidade, né? Ainda Uhum. que ela não vivencie as mesmas coisas que você, mas existe essa identificação importante, né? Perfeito. E aí, Júlia, para o pessoal continuar vendo o andamento, né, desse projeto, conhecendo mais, se informando mais, onde que as pessoas podem se informar mais a respeito e como que elas encontram esses nas redes sociais, aí tem site, como que tá? Isso, por enquanto a gente tem o Instagram, a gente tem produzido muito conteúdo interessante lá sobre isso, tudo que a gente conversou aqui, e o arroba é arroba WeLinkWoman. Exato. E o seu arroba também, fala aí pro pessoal Arroba também. drajulia.alencar. E tem muitas coisas do projeto também lá na minha página, né, no meu Instagram. Então, E aí agora, Júlia, se você pudesse mandar aí uma mensagem, né, para as mulheres, a gente está falando de mulher, para mulheres, ou até para aquele marido que tenha aquele pai de família, aquele avô, aquele pai da médica, o pai da paciente, enfim, o que você gostaria que chegasse ali para elas? que é super importante a gente cuidar da nossa saúde mental, né? Que é super importante que a gente esteja em paz com a nossa vida para que a gente possa cuidar dos outros, né? Já que essa nossa função, a nossa missão, né, que foi colocada aí ao longo do tempo é do cuidado, a gente só consegue cuidar do outro quando a gente está bem cuidada, né? Então, se precisar de um apoio, né, procurem a gente lá no WeLink Woman. Perfeito. E eu, como mensagem final, eu queria dizer que o autocuidado, à primeira vista, ela pode parecer um ato de egoísmo, né? Mas eu tenho plena convicção que cuidar de si é uma declaração de amor, não só a você, mulher, mas também aos seus filhos, ao seu marido, ao seu familiar. Porque não tem como não se cuidar para ter força suficiente, né? Seja mental, seja física, emocional. Então, pode ter certeza que é também uma declaração de amor para as pessoas que estão ao seu redor. E aí, uma coisa que eu falo bastante também, eu falo, mulheres construam sua autoestima, né? Uma mulher que é autoconfiante, ela jamais vai sofrer algum tipo de violência, seja ela sexual, seja moral, porque ela vai identificar que ela sim, ela não merece aquela violência, ela não merece aquele ato de colocá-la para baixo. Então, você que é pai, que tem uma filha, construa a autoestima da sua filha. Você que é mulher e por algum motivo tá aí com a autoestima lá no chão, reconstrua essa sua autoestima, porque isso sim é uma libertação. Júlia, obrigada pela sua presença, tá? Espero que essa mensagem chegue para mais mulheres, que a gente consiga apoiar mais mulheres sem cair naquele local de vitimização,
mas sim de força, né, e da nossa peculiaridade. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu acho que você está prontíssima para o e-link, viu? Obrigada, Júlia. E aí, por favor, manda essa mensagem para aquela mulher que você sabe que está precisando. Manda esse vídeo para ela saber que ela também pode ser cuidada. E clica no botãozinho aí para compartilhar, para curtir, né, para se inscrever no canal, compartilha essa informação com mais gente. O meu Instagram é doutora Yara Aguiar e esse foi mais um Por Você, de Coração.